Olá, para você que está ficando aqui a gente, meu nome é Cauã, eu sou o anfitrião do podcast. Eu estou aqui hoje com a professora Alice, e a Alice, ela é uma... Maria Alice, mas eu prefiro que a gente chame de Alice. Ok, Maria Alice. A Maria Alice, ela está fazendo um projeto na escola que ela está ensinando basicamente as pessoas a desenvolver a escrita e nesse projeto eu vou perguntar diversas coisas para ela. Uhum. Então vamos lá, né? Pode começar. Em relação a esse projeto, Ah. como é que foi a experiência de ter feito esse projeto na escola? Durante o projeto, eu já comecei a escrever o artigo que eu tinha proposto no início. Para terminar minha faculdade, minha pós-graduação, na verdade, eu precisava concluir com um material escrito. E eu, desde sempre, queria fazer uma pesquisa de campo dentro de uma instituição. Em primeiro momento, seria na área da pedagogia, com educação infantil, queria ter feito em creches ou Fundamental 1, mas acabou que eu caí aqui com a Adriana me convidando para voltar a visitar a escola. E eu falei, nossa, será que existe a possibilidade de começar um trabalho voluntário dentro da escola com os alunos na sala de aula? Eu achei que não é permitido. Estar no lugar do professor, fazer o planejamento sem estar formada voluntariamente. E ela super aceitou, disse que eu podia, conversando com as professoras, e a gente deu, é, iniciou o projeto. Eu estava bem. Eu estava com expectativas muito altas, acreditando que o planejamento da aula em si, um planejamento bom, um planejamento legal, já seria o suficiente para que todos estivessem, entendessem, já começassem a desenvolver essa habilidade. Mas no meio do caminho eu comecei a perceber que precisa dar alguns passos para trás. Não retroceder, mas voltar ao conteúdo que está faltando. Como foi o tema da redação de vocês, os impactos da pandemia na educação. Eu queria que essa lacuna que foi aberta nos anos passados, anteriores, durante a pandemia, fosse se preenchendo com esse conteúdo em falta. Então aí que eu comecei a entender, já foi clareando muito mais minha mente e meu entendimento. O que está faltando? Não é retroceder, mas complementar aquilo que estava faltando. Então esse projeto foi maravilhoso, eu aprendi muito com isso. E essa questão de a gente acreditar que a gente vai estar no espaço e vai conseguir consertar tudo, não é verdade, não funciona dessa forma. É todo um processo. E a gente precisa desenvolver esse processo a partir de nós mesmos, nós professores, nós profissionais, e respeitar o processo do aluno também. Então eu aprendi demais com isso, porque eu não imaginava que eu ia tirar tudo isso para mim. Eu até falei em uma das salas, não me recordo se foi na sua, que quando a gente assume essa posição de professor, a gente tem essa devolutiva. A gente aprende com vocês também. Ao mesmo tempo que a gente está ensinando, a gente está aprendendo. Então, essas minhas expectativas não caíram. Eu não vou dizer que elas caíram, mas eu acho que elas foram supridas por mais conhecimento. Acho que foi isso que eu consegui trazer para mim desse projeto. Entendi. Desculpa. Mas em relação à experiência que você teve, existe alguma crítica? Pensou que Você seria fala de mais alguma no sentido forma? da sala de aula em si. Houve alguma decepção? Não só na parte pedagógica, né? Que eu voltei mais para a parte pedagógica da minha atuação, né? O que eu observei e o que voltou para mim. Mas é algo que eu pensei muito hoje. Quando a gente faz a escrita da redação, a gente termina lá de pontuar e se posicionar na redação, a gente escreve a conclusão, que é buscar soluções, de maneira geral. Em todas as salas que eu passei, segundo e terceiros anos, colocaram questões que culpam o governo, culpam os professores, a estrutura, a falta. E que era necessário uma aula mais dinâmica, que precisava ter essa interação, um todo, tá? Eu consegui entender até aí. Mas eu ali dentro da sala de aula, tentando propor, tentando fazer essa mudança, esse algo diferente, eu não recebi tudo isso de volta. Entende? Que teve essa contradição de vocês quererem algo, mas quando tá disponível também não ter essa motivação, esse engajamento na aula. Sim. Então acho que essa foi uma crítica minha. E algo que eu posso levar para
para futuras pesquisas ou futuras conversas. De que vocês, assim, na posição de alunos do ensino médio, querem muitas mudanças significativas, mas será que vocês estão prontos para essas mudanças? Vocês conseguiriam atuar de forma autônoma perante essas mudanças? Porque até um comentário que eu fiz numa sala de segundo ano, que eles estavam falando sobre isso, nossa, sala mais dinâmica, mais interativa, que eles sentiam falta disso, dessa aprendizagem significativa. Eu falo, na faculdade é mais ou menos assim, você escolheu estar lá, o curso que você está fazendo, e o professor dá aula, os slides, a apostila, e você vai além disso. Você não se limita apenas ao conteúdo que ele está apresentando. Você vai em outras fontes, como eu te falei, né, para minha escrita do meu artigo. Você vai em outras fontes para você ter outras informações de diferentes autores e pessoas falando sobre o mesmo assunto. Então, será que vocês estariam preparados no ensino médio para ter essa autonomia em sala de aula? Para assistir a aula do professor e querer além disso? Correr atrás, né? Você correr atrás, né? Da linguagem mais informal, do correr atrás. Será que tem essa preparação? E essa preparação vem de vocês? Ou nós, professores, também precisamos alinhar ali uma aula para que vocês tenham esse incentivo, sabe? Eu acho que ficou essa crítica para mim. Entende? Você consegue. Entendi, porque... Você, como aluno, o que você acha? Não, eu entendi porque durante a redação, quando eu estava fazendo a conclusão, eu pensei em colocar assim, acho que eu vou colocar sobre os alunos, porque eu estava percebendo assim, eu estava tentando raciocinar o que eu colocaria na conclusão. Aí eu estava olhando a sala e tudo mais, e eu percebi que muitos alunos não se importam nenhum pouco com o que o aluno está falando. Então, assim, às vezes o problema nem é a estrutura, nem é o professor, e nem é todo o sistema, que é como um todo. Mas é o aluno que não tem interesse, que não demonstra sentir vontade de aprender. Sim. Então, eu pensei em colocar isso. Mas, uma outra pergunta. Você mencionou que é pedagoga, né? Aham. Sou formada em pedagogia desde 2021. Foi lá que eu me formei. Mas a pergunta é, por que esse caminho para a parte das letras, da escrita? Porque decidiu mudar? Eu ter migrado da pedagogia para o ensino de letras. Tá. Eu sempre gostei de escrever, isso é um fato. E eu sempre quis ir para a área da educação quando eu terminasse o ensino médio. A faculdade que eu queria fazer era voltada para a educação, tanto é que eu queria fazer história. Eu comecei na pedagogia porque eu entendi que se eu fosse para a história já assim, de cara, talvez eu não entendesse como funcionava a base da educação no Brasil, que a base da educação é a educação infantil, né? É onde começa a formação integral do aluno, do futuro aluno, ali é a criança, no caso, o ensino básico, para depois dar continuidade à formação dele como um todo. Então, eu acreditei que, indo para a pedagogia, eu conseguiria ter conhecimento da base. Tá. Cursando pedagogia, eu comecei eu estava escrevendo meu livro. Escrevendo o livro, eu pensei, nossa, o que mais que eu posso fazer? Porque é isso que eu gosto de fazer. Eu gosto de escrever, e se eu for focar muito na área da educação infantil, se eu for ficar com crianças pequenas, talvez eu não consiga ter todo esse tempo, essa qualidade de estudo para focar na língua portuguesa em si, na linguística, na análise textual, na crítica literária, que é o que eu gostava de fazer. Então, o texto acabava sendo um hobby, entende? Eu estava ali cursando a pedagogia, estudando a educação infantil, atuando na educação infantil, mas o que eu realmente queria fazer, aquele sonho, ainda era um hobby. Era eu chegar em casa depois de um dia de trabalho e pensar, nossa, agora eu quero sentar e escrever, porque é isso que eu gosto. E sentava, escrevia, fazia análise, lia, fazia resumo, resenha, artigo. Então eu pensei, nossa, por que não trabalhar com isso? Por que não estudar isso, sendo que isso que é o que eu gosto? Eu tô vindo pra cá ansiosa para estudar o texto e escrever o texto, por que eu não estudo isso então? Aí, virando assim, no mesmo ano que eu terminei a pedagogia, eu já comecei a minha pós em letras. Em docência em letras e práticas pedagógicas, porque eu queria trabalhar com ensino universitário, dar aula na faculdade, ensino superior. Então eu pensei, por que não começar a estudar as práticas pedagógicas no ensino de letras, para isso deixar de ser um hobby,
Pra escrever deixar de ser algo que eu chego em casa depois do trabalho e queira fazer porque eu gosto, seja prazeroso pra mim. Por que eu não transfiro esse prazer pra algo que eu estude e possa trabalhar com isso futuramente, entendeu? Entendi. Você comentou sobre o seu livro. Aham. O seu livro tá falando sobre o quê? Diz o sinopse pra gente. É um romance. Eu comecei a escrever ele há 7 anos. Há 7 anos? Há 7 anos. Assim que eu saí da escola, em 2016, eu tive um ano sabático. Eu queria fazer uma pausa para entender o que eu realmente queria da minha vida. Se eu ia fazer uma faculdade, qual faculdade. Então eu ainda estava meio. Tava uma incógnita. Então, eu comecei a escrever, porque eu já gostava de escrever diário, sempre escrevi diário. Minha mãe deu meu primeiro diário quando eu tinha 10 anos, se eu não me engano. E eu escrevi até o ensino médio, escrever diário. Inclusive, eu ainda tenho meu diário do ensino médio guardado em casa. Então, eu pensei, eu quero escrever um romance. Eu gosto de ler romances, por que não escrever o meu próprio? Aí eu comecei a escrever. E nisso eu pensei, nossa, igual a sua redação. Quando você fala ainda não tá bom, ainda não é suficiente, você quer sempre melhorar, sempre estudar para poder escrever melhor e entregar algo perfeito. Sim. Eu tinha o meu manuscrito do meu primeiro romance, que eu escrevi lá em 2017. Ele tinha 160 páginas, se eu não me engano, do tamanho de A4, porque eu escrevi na folha de caderno, né, o tamanho A4. A minha mãe jogou fora, mas era o meu primeiro romance, era o primeiro livro que eu tinha escrito. E eu reli ele depois de um tempo e era uma porcaria. Tava horrível. Era muito clichê? Um clichêzão. Mas o clichê que é bom. Horroroso. Não, mas era um clichê muito explícito. As falas eram muito assim. As falas nos livros são muito. Não, elas são muito espontâneas. Elas precisam ser espontâneas. É como a gente conversa aqui no dia a dia, né? E tava muito pontual. Ela tava muito. Como você disse, o Romeu e Julieta, ela tava um romântico que não sai assim espontâneo. Sem personalidade? Não tava com personalidade. Era como se fosse algo tirado de outro livro, de outra obra. Entendi. Então eu li aquilo e falei, gente, preciso melhorar. Então fui começando a desenvolver. Fui pro computador que eu escrevia Eu escrevi o manuscrito porque eu não tinha o computador nem o notebook. Aí eu ganhei o notebook. Comecei a escrever. Escrevia tudo, descartava, ia para outra folha em branco do documento do Word e começava de novo. Escrevia, às vezes chegava na página 30, não gostava e começava de novo. E isso foram 7 anos até que em 2021, quando eu tava terminando a faculdade, eu comecei esse romance que eu terminei. Terminou, 2021, então? 22, 23 agora. Fazem 2 anos e meio, mais ou menos, que eu terminei esse que eu comecei em 2021. Mas desse que eu comecei em 2017 pra chegar no que eu queria que tá pronto agora foram 7 anos. Nossa, é bastante coisa. Porque foi um processo. Sim. Eu sempre olhava e falava, nossa, falta mais. E nisso tudo eu lia muito, lia outros romances. Eu pensava, com esse estilo de romance que eu me identifico, então eu ia pesquisar sinopses de outros livros semelhantes ao meu, para eu poder observar como o autor escreve e poder colocar do meu jeito, tendo mais personalidade, como você disse. A minha personalidade e a personalidade dos meus personagens. Então foi um processo longo, é um romance, você pediu pra eu dar uma sinopse dele. Eu, quando era pequena, acho que a maioria das meninas sempre queriam ser bailarinas. Então o meu livro é sobre uma bailarina, mas que ela acaba se frustrando depois de um acidente no palco. Então eu quis trazer não toda a beleza e o encantamento da arte, né? Eu quis colocar o que acontece quando ela acaba, quando ela se perde. É como se eu não pudesse mais escrever. Então eu quis colocar nela, nesse sonho que eu tinha, isso que eu sempre acho esteticamente bonito e super estruturado, perfeito. O balé é perfeito, ele precisa ser perfeito. Então o caminho que é feito para atingir a perfeição também é muito interessante. Então eu quis trazer tudo isso, toda essa arte, combinar a minha escrita com a arte da dança, para trazer essa frustração para ela. E o que ela vai encontrar? Quem vai ser a rede de apoio dela? Quem são as pessoas que vão estar próximas dela e por quê? Depois que ela acaba perdendo esse poder dela, que é o talento dela para dança. Então a minha sinopse é essa. Entendi. E achei interessante o livro. Eu não sou muito de romance, porque a maioria dos romances é sempre aquele clichêzão, né? Mas achei interessante. Você tinha mencionado que
Estudou aqui na escola, né? Eu estudei. E como é que foi a experiência de estudar aqui? Olha, estando aqui como professora, a gente percebe uma diferença, tipo assim, um tapa na cara. Porque a gente, como aluno, que nem a gente estava conversando, é aquela coisa, não tem muito interesse, não sabe muito bem o que vai fazer. Então, são vários caminhos mais quais. Então, precisa ter essa motivação, esse incentivo próprio de você buscar o que você realmente quer. E quando eu estudava aqui, eu me interessava muito pelas aulas de literatura, de português. Além da história, eu também gostava muito de literatura. E eram as aulas que mais me interessavam. Eu era péssima em matemática, em química, em física. Foi onde eu tirei as minhas piores notas. Eu tive um 3 de matemática no meu primeiro ano do ensino médio. E depois que eu tirei esse 3, falei, fazer o quê? Não dá, não rola matemática comigo, física, isso, nem química, não dá certo. Então eu gastava todas as minhas energias em literatura e história. Tanto é que, uma coisa muito interessante, a professora de literatura na época era a Edna. E eu amava as aulas dela, eu escrevia muito, produzia muito nas aulas dela. Terminou o ensino médio, passou um tempo, eu falei, nossa, nunca mais vi a Edna, eu queria contar pra ela que agora eu estou cursando pedagogia, que eu sou professora, que eu tô atuando. Eu mando mensagem pra ela no Facebook, procuro ela no Instagram, perguntei pras professoras daqui e ninguém sabe onde tá a Edna. Sério? Ninguém sabe. Ninguém tem contato com ela. Ninguém sabe por que escola que ela tá, pra onde ela foi, nem tem contato nenhum com ela. Nunca mais achei ela. Eu já mandei várias mensagens pra ela no Instagram, no Facebook, contando pra ela. Daí depois já tinha passado na faculdade. Falei, tô cursando letras, já escrevi um livro. E nunca mais me encontrei com ela. Nunca mais tive um retorno dela. E eu sinto falta, sinto saudade, porque quando o professor marca a gente guarda, não adianta, a gente leva pro resto da vida. Aquela coisa clichêzinha, mas é verdade. Sim. E eu guardo muitas aulas dela no meu coração, assim, tipo, nossa, eu queria muito encontrar ela de novo, mas eu nunca mais achei ela. Entendi. Se estiver escutando aqui, Edna, é só aparecer que ela tá com saudade. Eu sinto falta. Ela e a professora da segunda e terceira série também foram professoras maravilhosas. Elas sempre liam pra gente no começo de todas as aulas. Era aqueles livros Uma História por Dia, sabe? Sim. São 365 historinhas. E elas liam todos os dias. Então, tipo, o hábito de leitura tá desde sempre na minha vida. Eu amo ler. Esses professores marcam a gente quando traz algo significativo que a gente consegue levar pro resto da vida. Isso, como eu me identifico, eu consegui levar. E eu acho que daqui da escola, essa experiência, essa minha posição de aluno, foi que eu não sou de exatas, não me identifico e não dava certo. E o meu foco foi sempre, se eu não era boa em algo, não era 100% em alguma coisa, era sempre gastar todas as minhas energias naquilo que eu poderia entregar algo bom. Então, talvez o professor hoje, eu e o aluno, consiga também ter essa noção, essa consciência. Tipo, eu talvez não consiga, não dê o meu melhor nisso, porque não me identifique, mas eu posso potencializar tudo isso, gastar todas as minhas energias em algo que eu seja produtivo. E o professor também conseguir entender isso, conseguir perceber isso e valorizar isso. Falta essa valorização, sabe? Valorizar o puxar mais. E a Edna sempre me puxou mais. Ela pediu pra gente escrever um poema, uma poesia na aula dela. Eu escrevi e entreguei na Miss dela. Ela falou, agora você pode ler pra sala inteira. Eu disse que eu não queria. Eu falei, não, tu parece. Vou ler na frente da sala inteira do terceiro ano, segundo ano. Aí ela falou assim, pode ler, leia com entonação. Ela pediu eu ler me pediu pra ler com entonação de poesia, na frente da sala inteirinha. E você não? Li. Chamava, eu não lembro, depois eu preciso pesquisar. Eu fiz tipo uma adaptação do poema chamado Sangue das Horas. Não lembro de quem é. Depois a produção pesquisa de quem é a poesia Sangue das Horas. E ela pediu pra eu ler com entonação na frente da sala inteira. E eu li. E ela me elogiou. Então, tipo assim, ela foi a professora que me puxou. Tá, você leu e agora o que mais que você pode fazer? Você sabe como ler um poema com entonação? Então lê pra mim aqui na frente da sala. Então, sabe aquele puxe mais? Acho que é isso que falta. Esses detalhes de quem ele tá na frente como professor e do aluno que se identifica e que
que pede por mais, sabe? Entendi. A produção acabou de mostrar que tem... Existe? É Cassiano Ricardo. Ai, é verdade! É Sangue das Horas mesmo o nome? Sim. Ai, é esse mesmo. Foi esse mesmo que eu li. Mas eu concordo com você, esses professores que puxam mais a nossa orelha de não, faz, você consegue. É tipo eu com você. Tipo eu e a produção. Sim. Que a gente ficou um tempão lá digitando, não, tá bom, apaga, faz de novo, por que isso? Por que mudar? Isso é interessante. Outro ponto interessante que eu queria falar. Algo que... por exemplo, eu como estudante de letras, tenho lá meu conteúdo, minhas disciplinas, tá? Mas o que eu posso fazer além disso para eu aperfeiçoar o que eu tô estudando? O que eu faço, o que eu costumo fazer, e é recente, eu ainda estou fazendo isso. Eu pego um texto de uma plataforma digital na internet, ou aquele Spirit Fanfics, que de 100 a gente escolhe uma ou outra, o Wattpad. Nunca ouvi falar disso. Não. São publicações autônomas. Ah, sim. Você é escritor, mas você não tem uma editora e também não consegue bancar uma publicação independente. Então você publica em plataformas digitais o seu texto, o seu livro. Você conhece? Então eu pego esses textos porque eu sei que são de escritores amadores, eu sei que não passaram por revisão, a grande maioria das vezes, vou corrigir aqui, porque pode ser que alguém tenha alguém para revisar o texto antes de postar, mas na grande maioria das vezes não. Então eu pego esse texto, esses capítulos são divididos todos organizados em capítulos, e eu começo a corrigir esses textos. Eu vou e percebo que já no primeiro capítulo, a pessoa que está lendo já precisa ter uma visualização completa de quem são os personagens, onde eles estão e por que eles estão ali naquele momento. Tem todas aquelas questões que a gente vai levantando automaticamente enquanto a gente lê. E quando esse primeiro capítulo, essa história não atinge essas expectativas, não responde essas perguntas de quem está lendo, eu começo a criar essas perguntas. Por quê? O texto está lá. Só joga, como se fossem vários fragmentos de texto. E com porquê? Você pode criar tudo, né? E você pode... a criatividade, isso é muito importante, tão essencial, mas a gente se limita muito na nossa criatividade. Então só vai jogando fatos e acaba o texto sendo um conjunto de fatos. Não acaba tendo essa costura entre os parágrafos, entre a situação que o personagem está vivendo e ele, né? E eles... Então acaba não tendo essa criação de personalidade, como a gente tinha comentado, da personalidade da escrita e do meu personagem. Ele pode não ser eu, então quem ele é? Então são todos esses pontos que a gente pode ir respondendo ao longo do texto. E esse é um exercício que eu gosto de fazer. Pegar esses textos e entender por que ele não tá bom, por que ele não atingiu as expectativas e como eu poderia melhorar. Então eu peguei o primeiro capítulo, vou no meu Word, abro e começo a responder todas as perguntas que eu mesma levantei e vou reescrevendo conforme seria o ideal. Então, se você tá aqui na escola como estudante, você tem uma disciplina ou disciplinas que você se interessa. O professor tem o tempo dele, o limite de aula dele, mas você pode ir além, sabe? Você pode ir para outras plataformas, pode ir para outras fontes e você acrescentar mais e enriquecer seu repertório sobre tal assunto, sabe? Então é isso que eu faço, parte de mim, e é isso que eu quis mostrar, não sei se conseguiu chegar a todos, mas espero que em alguns, de que a gente sempre pode ir além daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente sabe, a gente sempre pode descobrir mais. E existe N fontes, referências, outras pessoas que também se identificam, pode criar essa comunidade de ter essa divisão, de ter esse diálogo sobre o assunto e sempre enriquecer nosso repertório. Essas atividades extras que eu faço partem de mim, não tem nenhuma atividade nas pós, acredito que não em todas, né? Na minha, por exemplo, não. Atividades que vão te ajudar a complementar seus estudos complementares não existem. Então, eu preciso criar essas atividades, preciso ter essa busca partindo de mim, porque senão eu estaciono. Aí acontece aquela coisa, eu sei apenas o conteúdo que foi proposto para mim, mas eu não sei nada além disso. Então, acaba não gerando essas reflexões, sabe? Sim. Tudo isso, os porquês que a gente tinha comentado, não acaba gerando isso. Isso é uma ótima dica para quem estiver escutando, ou até na hora que você estava explicando, porque
essa questão de pegar personagens ou qualquer outra coisa que seja, alguma pesquisa científica e se perguntar o porquê dessas coisas e tentar responder do seu jeito. Vai incentivar a sua criatividade, Não a precisa você ser crescer. uma afirmativa politicamente correta. Exatamente. Mas é como você vai estar identificando, como você está interpretando e o que você está trazendo do texto, sabe? Sim, e pra quem quer prestar concurso, fazer redação, essas coisas, é ótimo. Porque eu mesmo tenho uma dificuldade imensa pra fazer redação na hora de... Vem tanta coisa na cabeça que você não sabe colocar no papel, daí você fica perdido, é um monte de coisa que se você só tivesse trabalhado aquilo com criatividade, com calma, você conseguiria. Exatamente. E eu tenho um livro que chama Como Ler Livros. Eu nunca imaginei que no auge, assim, eu fazendo muitas pesquisas, escrevendo tanto, um dia eu ia ter em mãos um livro sobre como ler livros. Quando eu comecei a ler, eu falei, gente, como é diferente quando a gente faz essa leitura consciente. Quando a gente está lendo, está se perguntando, quando a gente está lendo, a gente está refletindo e está tendo esse diálogo com o texto. E o livro inteiro é sobre isso. É como você vai extrair do livro aquilo que é relevante, como você vai fazer a sua análise, como você vai ser crítico perante o texto. Então, você apenas ler, abrir o livro, ler e fechar, não é uma atividade que se encerra ali. Eu acho que pode ir muito mais além. Tanto é que eu costumava, quando eu tinha mais tempo, isso não é uma atividade que eu faço com muita frequência, o exercício, mas é escrever sobre o livro que eu li, escrever a minha conclusão chegando ao final, porque tem muitos livros com finais abertos, outro um final fechado, da qual eu não me identifico, não. Achei que poderia ser melhor ou que poderia ter feito. Então, tipo assim, sabe, pensar, imaginar ou criar o processo criativo. Acho que falta tanto esse processo criativo em nós, universitários, e nos alunos também. E quem que vai trazer isso? Quem vai ensinar isso? Quem vai ensinar a ser criativo? Então fica, sabe, sempre no ar. Quem vai ensinar a criatividade? De onde vem, sabe? Sim. O que pode ser feito pra gente estimular a criatividade na gente? É verdade. Porque quando a gente tá escrevendo, como eu disse, o meu livro sobre uma arte, a arte perfeita da dança, que o balé, ele machuca. Ela se machuca por conta de querer atingir essa perfeição. O balé, ele machuca a gente, ele exige muito da gente, do físico, do psicológico. Então, como vai acontecer, né? Todo esse processo, como vai trazer essa beleza e depois, quando isso acaba, quando não tem mais para onde a gente vai ou de onde a gente tira, sabe? Tem um livro também muito interessante aqui, Como Ler Livros, já anotem, por favor, que é um livro sensacional. Ele foi escrito na década de 40, se eu não me engano, ou 50, depois da Segunda Guerra Mundial. Acredito eu, fazendo a minha pesquisa, que naquela época não tinha essas ferramentas digitais que a gente tem hoje. As fontes eram mais escassas, não tinha toda essa comunicação entre pessoas, lugares, instituições. Não era globalizado. Exatamente, isso. Então o livro era como o único lugar de onde você tiraria informação. Então foi escrito um livro Como Ler Livros para que você conseguisse, desenvolver essa habilidade de tirar do livro o que é realmente importante, o que se sobressai do autor. Então acredito eu que tenha sido esse o objetivo. Ainda não cheguei ao final do livro, mas foi o que eu imaginei. Pela data em si, né? Década de 40, 50. E outro livro se chama O Caminho do Artista. O Caminho do Artista é um livro com atividades. Ele tem atividades dinâmicas e práticas para serem feitas ao longo do livro. É como uma autoajuda, mas para artista. Para quem trabalha com artes cênicas, o teatro, né, no caso, com a... Como chama? Quando a gente está trabalhando com o cinema, a gente fala sobre cinematografia, não é, né? Cinematografia? Essa é a palavra? Para quem trabalha com o cinema, para quem trabalha com escrita e a arte em si, pintura, o desenho. É cinematografia? Então dá certo. É um livro voltado para todas essas áreas da arte e como vai ser desenvolvido a criatividade em cada uma. Fala sobre as frustrações,
fala sobre os desafios, fala sobre o que a gente deseja, sobre aquilo, onde a gente quer chegar, mas é todo esse processo. Tanto é que o nome do livro é O Caminho do Artista. É um livro muito interessante. Se vocês se identificam com a área de artes, escrita, leiam esse livro que é sensacional. Eu já li ele todinho e ele é muito bom. Ele me ajudou muito enquanto eu estava escrevendo. Durante esses anos, esses 7 anos, ele me acompanhou. Eu acho interessante essa questão de quanto mais você lê, mais enriquecedor aumenta o seu vocabulário e tudo mais. A sua interpretação muda. Tudo muda e a sua capacidade cognitiva melhora. Só tem cenários positivos em relação à leitura. Não tem nada negativo. Então, e antes de finalizar com uma última pergunta, pode falar. Eu vou falar sobre o que eu achei sobre a sua aula. Né? Cuidado, hein? Tá todo mundo ouvindo. Eu tinha muita dificuldade em fazer redação. Não que eu não tenha ainda. Não, mas eu lembro da primeira aula, que você foi atrás de mim, eu até me atrasei pro meu almoço, porque a gente ficou lá conversando super sobre as suas dificuldades. Sim, eu tinha muita dificuldade. E eu tinha muitas dúvidas. E essas dúvidas eu procurava em qualquer lugar, eu não achava. Eu perguntava até pra professora, mas às vezes a professora não sabia me responder, porque eu tenho um jeito meio confuso pra perguntar as coisas. Mas com você foi diferente, eu consegui perguntar as coisas, eu consegui aprender, eu consegui entender. E eu sabia qual que era o meu ponto errado, qual que era o meu ponto certo, o que eu deveria melhorar, o que eu deveria parar de fazer. E eu gostei bastante das suas aulas. E acho que a maioria das pessoas gostaram. O Dudu aqui é um exemplo. A produção. A produção inteira eu acho que é um exemplo. E eu vou fazer a pergunta. Você como Maria Alice, como professora, o que você falaria para os alunos aqui da escola, e de qualquer outra escola que esteja escutando a gente, sobre educação no geral? Acredita que eles deveriam correr mais atrás? Eu acho que esse foi o ponto principal de toda a nossa conversa. Sobre eles entenderem que eles podem ter autonomia sobre o estudo deles, sim, e isso parte deles. Não adianta a gente querer ensinar autonomia e querer sempre puxar dando a mão, porque isso gera uma dependência. Eu acho que o aluno, quando ele tem essa dependência do professor, a dependência da instituição em si, ele talvez não consiga expandir muito. E é sobre isso que a gente está falando, sobre ele ir atrás, correr atrás, buscar e se preocupar. Eu acho que talvez a palavra-chave seja a preocupação. Ou seja, ele está preocupado com o futuro, ele está preocupado com essa geração, está preocupado com a família no futuro, né? Que no caso ele pode ou não criar uma família, mas o que se espera para os filhos, na educação dos filhos, porque se eles não tiveram, como vai existir essa cobrança, essa exigência no futuro? Então acho que tudo parte do agora, o que a gente está vivendo agora e como a gente pode mudar. Tentar, tipo assim, agora tendo consciência disso, entendendo que eu posso ir além e que eu não dependo exclusivamente do professor. O professor é um mediador na educação, ele faz esse caminho, ele direciona, ele pontua, como eu fiz com você, mas eu não escrevi por você. Em nenhum momento eu peguei sua redação e anotei do lado o seu parágrafo inteiro que você precisava refazer. Eu só te fiz pensar. Então acho que falta esse pensamento, essa reflexão, esses questionamentos, e existir essa preocupação sobre isso. Ele está se preocupando com o que está acontecendo agora e as influências e consequências que vão ter no futuro. Então, tendo feedback dessas redações e vendo que eles querem essas aulas mais dinâmicas, mais significativas, como ele vai trazer essa significação para ele mesmo? De onde ele está buscando? Ele tem alguma disciplina, algum professor, algo que ele se identifique mais para que ele possa desenvolver melhor isso? E como? Vai partir dele? Porque a gente não... A sala de aula tem várias mentes pensantes de formas diferentes, várias bagagens culturais. A gente fala bagagem cultural, tudo aquilo que o aluno já viveu, a gente chama de bagagem cultural. Então, tudo aquilo que ele já viveu também é levado em consideração, a gente quer valorizar, mas precisa também ter esse retorno deles, sabe? O que eles estão trazendo pra gente, o que eles estão buscando de nós, para que a gente possa retribuir. Por isso eu falei no começo, tem que existir essa interação professor-aluno e aluno-aluno. O professor está ali pelo aluno, vai receber os feedbacks dele, vai aprender com isso, como eu aprendi também, mas precisa ter esse engajamento como um todo.
Ele sabe, ele tem a consciência de que ele tem essa autonomia, mas ele também precisa entender que ele não pode ter dependência do professor, que aquilo precisa partir dele, precisa existir essa preocupação. Então, acho que assim, para finalizar, o que eu gostaria, o que eu espero é que quando existir essa análise dos desafios na educação, que vai repercutir muito ainda, a pandemia acabou de acabar, vamos dizer assim. Então, muita coisa ainda vai aparecer sobre essas defasagens e essas lacunas. Então, tendo entendimento disso, o que pode ser feito? Por isso que eu peguei no pé na conclusão. Quais hipóteses vocês podem levantar sobre o que pode ser feito? Mas a gente vai generalizar e vai colocar culpa em alguém, ou a gente vai assumir um pouco disso e se preocupar também, fazer a nossa parte? Porque eu mesma, um exemplo é de mim mesma, eu vendo todo esse cenário, acompanhando toda a educação no Brasil e no mundo, eu pensei o que eu, Alice, posso fazer para contribuir, o que eu posso fazer para ajudar, para partilhar. Então, esses trabalhos voluntários, esse meu trabalho com escrita, foram todos uma preocupação minha e uma vontade minha de trazer o meu conhecimento para vocês e poder aprender com vocês também. Então, foi uma iniciativa minha, eu tive total autonomia para isso, a escola me deu autonomia total para isso, para estar dentro de uma sala de aula, e eu quero ir mais além, fazer mais coisas, foi uma primeira experiência. Então, eu poderia muito bem estar estacionada, né? Tá limitada, é isso, a educação não vai mudar, é isso por isso, ninguém tá fazendo nada, os professores estão todos limitados, estacionados, os alunos estão assim mesmo, e essa geração. Não, eu não queria pensar dessa forma, eu queria ir além disso e tentar eu fazer a minha parte, sabe? Aquela coisa do cada um faz sua parte, entende? E o que a gente pode trazer de significativo e importante para os alunos. Então, acho que esse é o meu fechamento. Eu entendo isso porque, não que eu fui ensinado a fazer isso, mas eu não, antes de ter a pandemia, eu não buscava conhecimento fora da escola. Para mim, o que aprendia na escola, aprendi na escola, se eu não aprendi na escola, é isso. Tem aquele conhecimento, aquela impressão de que é o essencial, né? É só isso basta. Sim, né? só isso basta. Às vezes, se eu não entendi alguma coisa, eu vou ali ver de uma videoaula, é o máximo que eu fazia fora da escola. Mas assim, a escola não vai ensinar tudo pro aluno, né? É igual a faculdade. A faculdade é só uma tutela, né? Uma luz no fim do túnel. E é isso. Obrigado pela presença. De nada. Obrigado pelas aulas, gostei bastante. Acho que todo mundo gostou. Obrigada. E é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver escutando. Obrigada por escutarem, por ouvirem. Espero que possam trazer algo de positivo e interessante na vida de vocês depois dessa conversa. Obrigado por escutarem. Obrigada. Obrigada.